Oi, eu sou a Aline Rodrigues, conhecida pelos meus alunos como a diva das redações das universidades públicas do Paraná. E esse é o meu primeiro vídeo para o YouTube. Eu estou um pouco nervosa. Eu vou chamar a vinheta. Calma. Como eu disse para você, o meu nome é Aline Rodrigues, eu sou professora de redação e se você vai fazer vestibular para uma dessas universidades, o EM, o UEL, o EPG, Unicentro, UniOeste ou Federal do Paraná, esse é o seu novo canal no YouTube onde você vai aprender redação. E eu sou a sua nova professora. Muito prazer. Esse vídeo é para que você me conheça, para que a gente. É um vídeo de apresentação, para que eu me apresente para você, meu amor. Então fica aqui comigo, vamos conversar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da redação. Bom, já me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram e também estou no YouTube, e lá diariamente eu dou dicas sobre redação, sobre a redação nessas 6 universidades. Então, me segue. Eu acredito que para a gente conhecer uma professora, a gente precisa saber 4 coisas sobre ela. Se ela tem formação para ensinar aquilo que ela se propõe a ensinar, se ela tem experiência naquilo que ela está ensinando, se ela tem didática para ensinar aquilo que ela se propõe, porque não adianta nada você saber tudo aqui na sua cabeça e não saber passar esse conhecimento para o seu aluno. Então, didática é sobre isso, sobre saber ensinar aquilo que você sabe. E por último, se essa professora tem paixão pelo que ela faz, se o propósito de vida dela está ligado ao ensino, sabe? Vamos conversar um pouquinho sobre essas 4 coisas? Bom, formação. Sou formada em letras pela Unespar, campus de Campo Mourão. Gente, sou nascida, criada, formada pela Universidade Pública do Paraná, pé vermelho com muito orgulho. Então, sou formada em letras desde 2007 pela Unespar. Agora é o momento que você fala assim: nossa, mas desde 2007 parece tão nova. E eu digo: obrigada. Além de ser formada em letras pela Unespar, sou mestre e doutora em letras pela UEM, Universidade Estadual de Maringá. Então, eu fui até as últimas consequências do conhecimento. Fui até o doutorado. Fui até as últimas consequências da formação de um ser humano. Então, eu posso sim te ajudar, meu amor. Tenho conhecimento sobre isso. Tenho também experiência, é o nosso segundo pilar, porque sou formada de 2007, mas desde 2009 eu dou aula de redação. Dei aula de redação por 10 anos em Campo Mourão, em colégios públicos e particulares também. Em 2014 eu vim para cá, comecei a fazer o meu mestrado, vim para Maringá, vim para cá, né? Vim para Maringá para fazer o meu mestrado. E aqui também dei aulas em colégios públicos, em colégios particulares de redação. E desde 2019 eu me dedico exclusivamente à redação nessas 6 universidades: o EM, o UEL, o EPG, Unicentro, UniOeste e Federal do Paraná. Desde 2009 dou aulas particulares para vestibulandos que querem entrar nessas universidades e precisam usar a redação para isso. Então, sim, eu tenho experiência para te ajudar. Terceiro pilar. Será que a Aline Rodrigues, ela tem didática? Tenho. A didática é uma coisa que só quando você assistir aulas minhas é que você vai atestar. Então, nos próximos vídeos você vai constatar que eu tenho sim didática para te ajudar. Mas já nesse vídeo eu consigo te contar de onde surgiu a minha didática. Onde que eu entendi que saber ensinar era tão importante quanto saber o conteúdo. E essa minha história sobre como surgiu a minha didática está completamente entrelaçada à história de como surgiu a minha paixão pelo ensino, que, né, é o meu propósito de vida, ensinar redação. Então, vamos falar um pouquinho sobre a minha paixão pelo ensino, para você entender um pouquinho onde surgiu minha didática. E assim, tudo começa quando eu era pequena, assim, a gente vai voltar, a gente vai começar do começo, porque tudo começa quando eu era muito pequena, mesmo. Olha só, eu nasci em Ubiratã, né? É uma cidade bem pequenininha do interior do Paraná. E lá eu morava com os meus avós e a minha mãe, uma família típica de trabalhadores
paranaenses, né? Então, o meu avô a minha mãe era empregada doméstica, a minha avó vendia salgados lá nas ruas de Ubiratã, e o meu avô era vigilante, ele fazia vigilância de uma escola pública chamada Carlos Gomes, que fica bem no centro de Ubiratã. E por conta desse trabalho do meu avô, nós morávamos dentro da escola. Sim, nós morávamos. A nossa casa era dentro do Carlos Gomes, dentro da escola. Então eu vivia desde muito pequena. Nasci dentro da escola. Vivia aquele ambiente, via as professoras, via as aulas de educação física, via os alunos, as aulas acontecendo, enfim. E eu brincava muito de dar aula sozinha. E aí, um dia, um acontecimento mudou completamente a minha experiência de dar aula. De dar aula desde criança. O meu avô tinha uma horta dentro da escola, que ele cuidava. Tinha muitos pés de milho nessa horta. E um dia ele trocou um quadro de uma sala, né? E o quadro velho ele pendurou numa parede que tinha bem de frente à horta. Então ficou ali o quadro e a horta de frente. Aquilo ali foi a minha primeira sala de aula. Eu dava aula para os pés de milho todos os dias. Eu levava a sério o meu trabalho. Com 4 anos, eu ia todos os dias dar aula para os pés de milho. Eu pegava giz, rabiscava no quadro, não sabia escrever, tinha só 4 anos. Rabiscava no quadro, mandava copiar, dava bronca, dava estrelinha no caderno, carimbim. O que eu via as professoras do Carlos Gomes fazendo, eu fazia igual com os meus alunos. Os meus alunos pé de milho. Então, ali eu comecei a dar aula. Ali eu comecei a minha didática. Ali eu comecei, imitando as professoras, a construir a forma como eu ia ensinar os meus pés de milho do Colégio Carlos Gomes. Criança. Ai, as crianças. Enfim, mas foi tudo pra mim. Foi tudo, eu me divertia demais. Eu amava meus pés de milho, eu amava meus alunos pés de milho. E aí, beleza, comecei a minha vida de estudante. Comecei a estudar no Quintino Bocaiúva, que é uma escola pública também, de Ubiratã também. E quando eu comecei a estudar, eu me apaixonei, principalmente pela biblioteca. Eu virei uma devoradora de livros. Deu pra entender já que eu comecei a ser a nerd da família, né? Ela é a menina que gosta de livro, deixa ela com os livrinhos dela. Enfim, olha, eu juro pra você, que eu fecho o olho assim, eu consigo sentir o clima da biblioteca do Quintino Bocaiúva. Do lado, assim, da janela tinha várias árvores. Eu consigo sentir o cheiro daquelas árvores na biblioteca. Gente, eu virei a louca dos livros. Só que eu tinha um problema. Eu gostava muito das matérias de humanas. E em matemática, eu era péssima. Eu não era ruim. Eu era péssima, meu amor. Aí aconteceu o seguinte, um trauma na minha vida. Vou te contar um trauma na minha vida agora. Um trauma que foi muito trauma, mas ele pelo menos me ajudou. Ele me deu um safanão na minha vida. Foi o seguinte, eu era bem pequena ainda, estava no segundo, terceiro ano, uma coisa assim. E a gente teve uma prova de matemática. E eu tinha ido mal naquela prova porque eu tinha ficado muito nervosa, mas não sabia exatamente o que eu tinha errado naquela prova. E aí a coordenadora pedagoga da escola foi dar um recado na minha sala. E eu não sei como ela teve acesso à minha prova, porque ela não era minha professora, ela é a coordenadora da escola, entendeu? Mas ela foi dar um recadinho na minha sala, e eu que não me aguento. Enquanto ela tava falando, eu fui dar uma fofocadinha assim com uma amiguinha, sabe? Ah, tic, tic, tic. Essa mulher virou o bicho, pra não falar outra coisa. Ela ficou muito brava comigo, muito puta comigo e com razão, porque quando a coordenadora vai falar as coisas na nossa sala, a gente tem que ouvir. A gente não pode ficar de cochiche com a colega. Só que daí ela pegou pesado. Olha o que ela falou. Fica aí conversando, depois não sabe porque não sabe a diferença de uma dúzia e uma dezena. Aquilo acabou comigo. A sala inteira virou para mim, burra, não sabe dezena. Eu fiquei assim, meu Deus, eu sou muito burra. Como que pode? Eu não sei a diferença de dezena e dúzia. Eu mereço ser humilhada publicamente. Eu fiquei muito mal, trauma, trauma, trauma. Mas beleza. Aquilo serviu demais. Serviu para quê? Para que eu inventasse agora os meus próprios métodos de estudo de matemática, porque eu prometi para mim mesma que nunca mais seria humilhada publicamente por ninguém, por ter ido mal em uma questão que era muito fácil. Eu me tornei uma gênia em matemática? Não, não me tornei. Mentira, eu não me tornei uma gênia em matemática. Eu sou péssima em matemática até hoje. Mas pelo menos, em cima da média, eu ficava. Além da média, um pouquinho.
Nunca mais fui humilhada por conta de matemática publicamente. Só fui humilhada interiormente. Mas aí foi bom. Eu comecei a desenvolver métodos de ensino sozinha, de aprender sozinha, métodos de aprendizado sozinha. E me tornei muito boa em estudar sozinha, em criar metodologias, né, para estudar sozinha. E aí eu distribuí, não só para matemática, mas todas as minhas metodologias eu usava para aprender todos os conteúdos de qualquer matéria. Isso me ajudou muito a estudar para o vestibular no terceiro ano e também a desenvolver o meu próprio método de ensino de redação depois. Como eu tive uma vida escolar inteira pautada em métodos de estudo sozinha, eu consegui desenvolver essa habilidade de montar metodologias para ensinar cada coisa, cada parte da redação que é necessária para os meus alunos. E isso me ajudou muito quando eu fui fazer o vestibular, por exemplo, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, né? Eu morava nessa época em uma outra cidade já, 7.000 habitantes, interior do Paraná. Se eu quisesse fazer cursinho para vestibular, eu teria que ir para outra cidade. Eu não tinha dinheiro nem para o ônibus, imagina para pagar o cursinho, a aula do cursinho. Então, eu fui estudar sozinha na minha casa. Estudava todos os dias, todos os dias. Fazia a leitura, assistia às aulas, anotava, fazia os resumos, fazia os exercícios, errava, voltava todo o processo novamente. Então, para as provas objetivas, eu estava arrasando. Eu tinha certeza que eu ia muito bem. Aqui eu ia mais ou menos ser biologia, porque a biologia, meu Deus, eu tinha certeza que eu ia ser mediana em biologia, mas eu ia muito bem nas outras. Eu tinha certeza disso. Só que eu me dei conta de uma coisa: redação. Eu ia ter que fazer um texto dissertativo argumentativo naquela prova. E eu nunca tinha escrito uma redação na minha vida. Não por culpa dos meus professores, mas por culpa do próprio sistema de ensino do Paraná. Por conta do próprio estado mesmo. E eu comecei a ficar desesperada com a questão da redação. Eu comecei a sentir o meu mundo desmoronar, porque não adiantava nada eu ir bem nas objetivas e fazer uma redação sem pé nem cabeça, porque eu só jogava as ideias no papel. Eu comecei a procurar ajuda dos meus professores maravilhosos, mas eles não conseguiam me ajudar porque eles não tinham sequer uma apostila fornecida pro Estado, né, pelo Estado, para que eles pudessem me orientar. Então eu tive que me virar com a redação sozinha, só que eu não me virei, porque não tem como aprender sozinha, né? Eu treinei a redação de qualquer forma, jogava as ideias no papel, cada texto eu fazia de um jeito. Temas mais difíceis para mim eu não sabia nem desenvolver, eu nem conseguia terminar a redação, eu não sabia o que ia numa introdução, eu não sabia o que ia num argumento, eu não sabia o que era uma tese, eu não sabia nada. Fiz o meu primeiro vestibular, não passei. Por 3 vagas, eu fiquei de fora e isso me gerou uma revolta enorme, porque se eu tivesse ido um pouquinho melhor na redação, eu teria entrado no primeiro vestibular que eu fiz na minha vida. E aí eu pensava que é muito injusto isso comigo. Aquela minha revolta de adolescente começou a me dar aquele sentimento de injustiça. Eu pensava, é muito injusto que cobrem no vestibular algo que a escola pública não ensina. Isso é muito injusto, a gente sofrer e não ter acesso, não ter alternativa. Não, eu não tinha alternativa. Ah, não, eu posso estudar redação assim. Não tinha. Aí eu estudei por mais alguns meses e fiz o vestibular no final do ano, passei, mas não aprendi redação. E aquele sentimento de revolta por ter entrado na faculdade sem saber escrever uma redação tomou conta de mim. Mas todo esse sentimento de revolta, de injustiça, eu transformei em motivação para me tornar a melhor professora possível para os meus alunos. E desde então, eu entendo que a redação precisa ser ensinada de forma acessível a todos. A redação é um direito nosso e ela não pode ser ensinada de uma forma muito subjetiva, como se escrever um texto fosse algo, um privilégio só de quem é muito gênio, ou de quem tem habilidade com a escrita, ou de quem sabe ler, né? Ou gente que lê demais. Não, não é sobre isso.
a partir do momento que eu me formei, eu prometi para mim mesma que os meus alunos nunca passariam pelo que eu passei. Que essa injustiça não iria acontecer com os meus alunos. E que eu iria colocar o maior número de gente possível na universidade usando a redação. Só que para isso eu teria que desenvolver um método em que a redação não fosse o pior sofrimento para o meu aluno e que ele entendesse que ele é capaz de escrever redação. Redação não é coisa de gênio, redação não é coisa de gente que tem habilidade ou nasceu com o dom da escrita. Não é sobre isso. Se fosse assim, eu teria escrito uma excelente redação, eu era leitora desde pequena. Eu amava humanas, eu amava a língua portuguesa. Por que eu não escrevi uma boa redação? Porque não é sobre genialidade, não é sobre dom, é sobre técnica. E em cima disso eu criei o meu método, o método Raposa, que é o método que eu vou ensinar a você aqui no YouTube. E para isso também é que eu estou aqui hoje. Porque eu já ensino os meus alunos presencialmente há anos. E agora eu quero tornar o ensino da redação muito mais acessível e fazer você entrar em uma universidade pública do Paraná usando a redação ao seu favor. Então, é basicamente isso. Estou aqui para te ajudar. É nisso que eu acredito e o meu propósito de vida é esse. Se o seu propósito de vida é entrar em uma universidade pública sabendo redação, ó, o nosso propósito de vida já deu o match. Bom, acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. É isso. Eu te vejo nos próximos vídeos e eu quero que você comente aqui agora quais as injustiças que você quer lutar contra, quais as suas dificuldades em redação para que eu possa te ajudar nos próximos vídeos. O que você quer ver sobre as redações dessas 6 universidades? Comenta aqui que eu quero te ajudar. Um beijo, até o próximo vídeo!